Senhor presidente, expediente final, deputado Dr. Sadi Noel, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores presentes. Senhor presidente, eu quero aqui aos colegas justificar minha ausência nas duas últimas plenárias aqui da Casa, expediente deliberativo, que tanto na terça quanto na quarta-feira, em nome da Comissão de Educação, deputado Valdec, eu estive na terça em reunião na Secretaria de Estado de Educação e ontem na Defensoria Pública Estadual com o doutor André, buscando encontrar uma forma de se abrir o diálogo para essa crise que está se instalando, mais essa crise que está se instalando agora na ocupação das escolas estaduais. No primeiro momento, entendo que a Secretaria de Educação conduziu mal o processo. Esse processo, deputado Jânio, não é para ser judicializado. É um processo que exige o esgotamento do diálogo, o ambiente que o país vive hoje. É amplificado com o ambiente que vivemos aqui no Rio de Janeiro. Estamos debatendo exatamente agora esse ambiente que estamos vivendo na crise fiscal, impactando todos os serviços do Estado. Evidentemente que resolver a crise da ocupação das escolas é através do diálogo, através do exercício da democracia. Vamos lembrar que as últimas gestões da Secretaria de Estado de Educação usaram muito pouco, deputado Valdec, o diálogo dentro das escolas. O excesso de meritocracia calou um pouco o debate interno de grêmios escolares, conselhos escolares. Então, eu fui levar a minha preocupação buscando dar uma contribuição em nome da comissão. E tiramos lá uma sugestão que ontem tratei com o doutor André, defensor-geral do Estado. Fortalecer as direções dessas escolas, solicitando que elas convoquem uma assembleia interna de toda a comunidade escolar. Pais, professores, alunos, servidores daquela unidade, com a presença de um representante do MP e de um representante da Defensoria Pública, não como forma de interferir no diálogo da Assembleia, deputado Jânio, mas apenas ter a presença de duas instituições republicanas, importantes, apenas para acompanhar aquele espaço de debate democrático dentro das escolas. Me parece que essa sugestão foi acolhida e esperamos que na próxima semana já tenhamos aí em alguma dessas unidades ocupadas essas assembleias internas da comunidade escolar para que ali se discuta efetivamente o que se pretende desse movimento de ocupação nas escolas. A Comissão de Educação vai defender o diálogo irrestrito, o processo pela questão democrática. Voltando agora à questão do decreto do governador, deputado Jânio Mendes. Eu também assinei hoje o decreto legislativo proposto aí por alguns colegas, fui na Secretaria da Casa assinar, como assinei também o pedido de CPI para abertura das contas, das contas do governo. Ou seja, discutir aqui na Assembleia as contas do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Jânio Mendes, eu fui pego aqui de surpresa com determinados números do orçamento desse ano. Vossa Excelência pesquisar os números do orçamento executados no primeiro trimestre. Primeiro, na questão da execução da receita. A diferença para o primeiro trimestre do ano passado é de 700 milhões. O Estado colocou no seu caixa, nesse primeiro trimestre, quase 13 bilhões de reais. 700 milhões a menos do que o ano passado. Tudo bem, vamos colocar aí o impacto da inflação do período, 10%. Deputado presidente, estamos falando em 2 bilhões a menos. Que se fizesse uma operação de priorização de pagamentos, mas o que nós estamos vendo é que parece que não tem dinheiro para nada. E aí, quando você vai às contas do Estado, senhoras e senhores deputados, é um pouco isso sim. E aí não tem como não recair sobre a gestão anterior, uma gestão perdulária. O governador Cabral foi um governador perdulário nesse Estado. Quando você olha os pagamentos do primeiro trimestre desse ano,
Só de restos a pagar do ano passado, em contratos de pessoa jurídica, foram quase 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais de 12 bilhões arrecadados. Quase 3 bilhões. Então vejam vossas excelências, o Estado do Rio de Janeiro, a receita do Estado do Rio de Janeiro, não comporta essa política de terceirizações que foram feitas em vários setores do Estado e de determinados contratos. Não cabe o aluguel dessas frotas de automóvel, não cabe o aluguel dessa frota de PM, de Polícia Civil, de todas as secretarias, não cabe esses contratos das OS, não cabe no orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Querem culpabilizar os royalties de petróleo, é verdade, tem um impacto no orçamento. Os menos 700 milhões arrecadados, 500 milhões são de royalties e participação especial. Mas são 700 milhões a menos do mesmo período de receita do ano passado. Então, não era para impactar sobremaneira as contas como está impactando. A grande verdade, senhoras e senhores deputados, que as despesas estruturadas para esse Estado, dentro do modelo da gestão do governador Cabral, não cabem no orçamento do Estado. Nós estamos discutindo hoje os servidores inativos, os pensionistas com recebimento acima de R$ 2 mil, que não receberam os seus vencimentos esse mês. Mas e mês que vem? E os próximos meses? Essa insegurança que passa a ter o servidor do Estado e a população que não começa a receber serviços essenciais. Não tem gasolina para PM, está se diminuindo as UPPs. Nós sabíamos, deputado Jânio, nós discutimos isso aqui algumas vezes. Onde é que tem orçamento no Estado para aumentar o efetivo da PM em quase 100%? Que deu caixa. O governador Cabral teve caixa porque endividou o Estado do Rio de Janeiro. É só ver os empréstimos tomados por esse Estado que foram para custeio, que foram para cobrir custeios. Então, o Estado, aquilo que eu falei para o governador, com todo respeito ao governador Dornelles, que é uma pessoa que eu respeito a história do governador Dornelles. Está mal assessorado, essa decisão infeliz que tomou e que a Câmara tem toda, a Assembleia tem toda a razão de se posicionar aqui, obstruindo a pauta, para passar para a sociedade que nós não participamos dessa decisão. Não é possível a Casa Civil, que seguramente opinou por essa decisão, não ter chamado aqui os líderes da bancada do governo para estabelecer um diálogo que precedesse a mesma. Não é possível uma decisão que afeta um setor, que é o setor daquele que mais precisa, como aqui alguns deputados falaram, sem que se abrisse um diálogo aqui com essa casa. O governo não tem diálogo com essa casa. O governador Dornelles seguramente está cercado de alguns secretários estratégicos que hoje não tem nenhum diálogo com os poderes políticos do Estado do Rio de Janeiro. Então, a grande verdade é que nós estamos frente a uma situação, deputado presidente, que o que precisamos fazer nesse parlamento, ou através das comissões permanentes, como Orçamento e Tributação, ou através de uma comissão especial, é o secretário de Fazenda, Secretaria de Planejamento, Casa Civil, aqui se apresentarem e definitivamente apresentarem o projeto financeiro e estratégico para o Rio de Janeiro. Nós não temos recursos, não há uma arrecadação a menor que justifique, deputado Valdec, esse caos que se transformou o orçamento do Estado do Rio de Janeiro. A arrecadação não está comprometida a esse nível. A grande verdade é que as despesas que o governo anterior estabeleceu para a operação do Estado do Rio de Janeiro não cabem dentro do nosso orçamento. Essa é a grande verdade. Muito obrigado.